Boa noite a todos. O meu nome é Kátia Nunes e sou responsável do marketing da TwoLife. Sejam muito bem-vindos ao projeto de formação 3+1 TwoLife, desenvolvido em parceria com a Escola de Pós-Graduação em Gestão e Saúde. Connosco temos o diretor comercial da TwoLife, Filipe Rama, que irá falar sobre a integração da TwoLife na Toa Company, e o Dr. Pedro Marques, como formador convidado, que irá partilhar a sua experiência no tema como aumentar a rentabilidade do negócio nas farmácias com gestão do sell-in para o sell-out. Recordo que temos disponíveis o chat para poderem partilhar as vossas questões ao longo das apresentações. No final, deixamos um espaço também para esclarecimento de dúvidas que possam vir a surgir. Não ocupando mais o vosso tempo, Filipe, vamos dar a conhecer melhor a TwoLife? Vamos, claro que sim. Boa noite a todos e obrigado pela vossa presença. Falar-vos só rapidamente um bocadinho sobre o contexto atual da TwoLife. A TwoLife tem sido uma empresa que tem mostrado uma dinâmica muito interessante no mercado e junto dos parceiros. Atualmente, com um novo contexto, com um novo acionista, com a Toa Farmacêutica, portanto uma empresa japonesa, uma das empresas de referência do Japão, uma empresa com mais de 3.000 funcionários e mais de 700 produtos. Portanto, estamos a falar aqui claramente de um novo acionista que nos vai dar aqui um aporte de valor muito significativo para o futuro, para rapidamente podermos chegar a cerca de 1.000 produtos. Estamos a falar também de, neste momento, termos 6 centros de investigação, termos 3 fábricas localizadas no Japão, ao qual juntamos a nossa fábrica em Martorelhas, em Espanha, que é já uma fábrica de referência dos inibidores da bomba de prótons, portanto a maior da Europa e uma das maiores do mundo. Portanto, estamos de facto num contexto muito favorável para a TwoLife para os próximos anos, poder continuar a ser uma empresa de referência e que no ano que agora findou foi uma das empresas de genéricos que mais cresceu também nos grupos de farmácias e, portanto, é com gosto que estamos aqui hoje a partilhar um momento de formação aos nossos parceiros para que a TwoLife possa continuar a ser uma empresa de referência. Portanto, isto significa que nos próximos anos a TwoLife vai ser uma empresa com a possibilidade de explorar produtos dentro da biotecnologia, continuar a reforçar o seu portfólio de genéricos, continuar a reforçar o seu portfólio de OTCs, inclusivamente entrar em especialidades hospitalares, onde não há muitos medicamentos disponíveis com terapêuticas acessíveis aos utentes e, portanto, para Portugal iremos sempre manter os nossos 3 pilares estratégicos, continuar a construir portfólio equilibrado, continuar a garantir uma rentabilidade equilibrada aos nossos parceiros e hoje, claramente enquadrado neste último item, de continuar a produzir informação relevante e serviços para a farmácia. Portanto, desejo a todos uma ótima noite. Vamos passar a palavra ao Dr. Pedro, que irá continuar com a palestra. Até já. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite, especialmente da escola e da TwoLife, para estarmos hoje aqui a falar um bocadinho sobre o sell-in e o sell-out e como é que nós conseguimos, a partir disto, criar rentabilidade para o nosso negócio. Portanto, apresentar-me de uma forma muito resumida, sou Pedro Marques, proprietário das farmácias da Terra, no Entroncamento, na Chamusca. Tenho as farmácias há cerca de 15 anos e desde a primeira hora, portanto, fui para esta profissão com muito gosto e desde a primeira hora preocupei-me em formar-me em gestão também, em complementar a minha formação base em farmácia, porque enverdei um bocadinho por procurar cada vez mais saber acerca do tema. Fui colaborando também nos últimos anos, convidado pela escola em algumas formações sobre o tema da gestão, do marketing, da gestão de categorias, etc. E é hoje aqui em que vou aproveitar para falar um pouco mais sobre o tema. Gostaria de vos focar 5 grandes tópicos. Quando me convidaram para fazer esta apresentação, pensei que a melhor forma de traduzir o sell-in para sell-out é realmente passar
pelas várias fases, e as fases que eu encontrei foram a negociação com os parceiros, a logística da farmácia, as ferramentas que depois utilizamos no nosso dia-a-dia para gerar esse próprio sell-in, ou melhor, para criar o sell-in, a relação com as equipas e os serviços farmacêuticos, de alguma forma, como depois ferramenta de fidelização e de geração do próprio sell-out. Primeiro, queria-vos dar aqui algumas ideias, ou o que é que está a acontecer na farmácia e algumas questões de políticas e filosóficas da própria farmácia. Portanto, temos aqui um resumo do que é a visão do negócio, o antes e a tendência. Temos de convencer, primeiro que tudo, que as margens dos medicamentos serão cada vez mais pequenas e, portanto, margens grandes como tivemos outrora, não as vamos ter. Por outro lado, a gestão do negócio é cada vez mais profissional, portanto, já não é aquele negócio familiar, farmacêutico, que continua a existir e é legítimo, mas cada vez mais temos de procurar ferramentas de gestão para nos profissionalizarmos e irmos de encontro aos objetivos que hoje temos. Por outro lado, hoje a liderança faz-se a gestão, faz-se com base na liderança, delegando tarefas, e já não é uma gestão tão autocrática em que um dominava todo o conjunto das tarefas da farmácia, e hoje em dia, vamos lá ver, temos de saber liderar, temos de saber controlar essa liderança e temos de delegar, de alguma forma, as nossas tarefas para sermos eficientes em todo este negócio. Por outro lado, sabemos que a propriedade já não é só do farmacêutico, hoje em dia existem outras pessoas que não farmacêuticos à volta da farmácia, e isso poderá criar mais competitividade no negócio, cria aqui, desperta outro nível de atenções e, portanto, temos de ter também uma noção disso. Por outro lado, a simples vinda do cliente à farmácia para levantar os medicamentos na receita já não é a fórmula-chave. Portanto, as pessoas entrarem com a receitinha na mão já não é por aqui que nós vamos fazer o nosso negócio. Portanto, é necessário aproveitar a vinda do cliente para diferenciar o nosso atendimento. Com o melhor serviço que poderemos prestar à nossa comunidade, aos nossos clientes, bem como a possibilidade depois de fazer todas aquelas coisas que nós sabemos fazer bem, o cross, o upselling, etc. E é assim que hoje estamos a ver a farmácia, e tendencialmente ela vai ser mais de margens pequenas, negócio cada vez mais profissional, uma gestão de liderança com delegação de tarefas, etc, etc. Por outro lado, acho que, tendo em conta todas estas mudanças e a realidade que temos atualmente no setor, enquanto farmacêuticos temos de saber utilizar o capital de confiança que já temos e que podemos aumentar e portanto, nós temos de nos afirmar como verdadeiros especialistas do medicamento. Devemos, por isso, deixar de falar em marcas comerciais aos doentes, mas sim falar de tratamentos. Okay? Portanto, isto às vezes é difícil transpor isto para o balcão e para o nosso dia-a-dia, mas se nós conseguíssemos falar mais de tratamentos em vez de marcas comerciais, seria um discurso, sem dúvida, muito mais isento. Portanto, falar dos princípios ativos, como nos foi ensinado a nível académico, ajuda de alguma forma que o nosso discurso seja isento e que possamos conduzir o nosso atendimento para o tratamento mais rentável para a farmácia. E criando, lá está, criando e reforçando toda esta confiança que temos no doente, que o doente tem em nós, peço desculpa. Portanto, temos de aproveitar da melhor forma uma série de fatores que ultimamente têm sido realmente uma mudança que temos assistido. De alguma forma, os nossos políticos, nos últimos anos, na última década, têm-se preocupado em adaptar a legislação para que haja uma penetração de maior produtos genéricos, maior número de medicamentos genéricos, e temos de aproveitar também isso de uma forma bastante positiva, porque vamos lá ver, a literacia que hoje existe em saúde por parte dos doentes cada vez também é maior e, portanto, o capital de confiança que temos junto dos doentes para falar de genéricos, falar sobre a caixinha rosa, a caixinha azul, é muito maior. E, portanto, isso hoje já é mais comum para todos os nossos utentes. O número de exceções que existem também nas receitas hoje já são residuais e, portanto, a prescrição tendencialmente tem vindo a ser por DCI. E essa prescrição por DCI conduz, lá está, à dispensa onde o farmacêutico é soberano na escolha. E é isto que está diretamente ligado com a importância de escolher os melhores parceiros também. Portanto, devemos aumentar a cota dos medicamentos genéricos, porque sabemos que há mais competitividade nesse mercado, daí podemos retirar, sem dúvida, mais margem, mais rentabilidade e temos de aproveitar tudo isto
com um grande foco e da melhor forma. Vamos lá ver, onde é que hoje nós ganhamos o dinheiro na farmácia? Para mim, em 2 pontos fundamentais. Nas parcerias, portanto, negociar e comprar melhor, sem dúvida, e nos recursos humanos. Porque se nós depois conseguirmos transpor a nossa política de compras, a nossa filosofia, a nossa forma de trabalho, a nossa forma de estar, pela qual a farmácia é reconhecida, nós vamos conseguir com certeza motivar os nossos recursos, vamos conseguir envolvê-los à volta de tudo isto e criar mais foco e mais, vamos lá ver, uma concretização mais eficiente dos nossos objetivos. Claro, dando formação, suportando isso também com os nossos parceiros. Portanto, e de uma forma geral, o que é que nós queremos? Queremos uma gestão dinâmica e, portanto, é dessa gestão dinâmica que nós necessitamos, assente sempre numa estratégia que tem de abranger vários pontos. A gestão comercial, é onde se começa a ganhar o dinheiro, na negociação com os parceiros, com a seleção de portfólio dos produtos que nos interessam, e, por outro lado, na dinâmica do ponto de venda, fazer uso das ferramentas que nos permitem implantar na quantidade certa e no momento certo as ideias que são fundamentais para o nosso negócio e para as nossas políticas. Por outro lado, a sincronia de utilizar os diferentes canais de comunicação no ponto de venda, e eu pessoalmente utilizo muitos deles, as SMS, as redes sociais, a própria comunicação congregada ou articulada do pessoal no balcão ajuda-nos depois a implementar todas estas dinâmicas da melhor forma. O que é preciso? É implementar, sem dúvida, e depois medir. Medir é das coisas que nós menos fazemos na farmácia e acho que é dos passos que ainda estamos mais atrás. É verdade que já temos uma série de indicadores que podemos tirar todos os meses. Por vezes até nos desfocamos o qual é que interessa, o qual é que temos de olhar e já não consigo entender com tantos indicadores que me mandam para os e-mails, para os cifarmas, gestos, etc. Portanto, é muito importante agarrarmos a alguns indicadores e eu acho que é isso um pouco hoje que eu venho também aqui tentar passar-vos, mas acima de tudo, em termos macros, é importante é medir, voltar a fazer, voltar a medir, se está mal vai-se corrigindo e volta-se a medir. Portanto, como é que nós podemos planear o nosso futuro? Portanto, o desafio que se coloca é mesmo esse, é como é que nós vamos planear o futuro? Portanto, temos de diferenciar a oferta, que muitas vezes é a mesma, temos de mudar a nossa farmácia de vez em quando, mudar as coisas de sítio, etc. Comprar bem e vender melhor ainda, não é? Porque temos de ter isso bem estruturado e bem planeado. E pensar o ponto de venda, organizando, orientando para o cliente, dinamizando-o da melhor forma. O que é importante é nós pensarmos o que é que gostaríamos que o nosso ponto de venda fosse, que a nossa farmácia fosse, e depois é tentar dar vida às nossas ideias, claro, com o apoio das nossas equipas, como é óbvio. Portanto, vamos abordar aqui o primeiro grande tópico, que é a negociação com os parceiros. E neste ponto eu vou-vos trazer aqui alguns slides em que gostava que estruturássemos como a negociação com os parceiros seja um momento fundamental e planeado da nossa parte para que depois tudo corra bem daí para a frente. Eu, sinceramente, e vou-vos passar aqui algumas das minhas experiências, um pouco daquilo que eu faço e aquilo que estou aqui a transparecer nestes slides e neste discurso. Vamos lá ver. Eu gosto muito de chegar ao início de cada ano ou no final do ano e tentar planear o ano todo seguinte. E gosto de fazer um momento de negociação com todos os fornecedores, ou com a maioria dos fornecedores, e tentar detalhar nesse momento uma série de ideias que eu levo, ou que o meu grupo leva, que no caso tem um grupo informal, um grupo pequeno, um grupo do género familiar, e normalmente sou o porta-voz dessas negociações, e tento levar as ideias do grupo e também interiorizar as ideias que a indústria nos passa. E, portanto, o importante, eu acho que é nós termos muito bem definida a nossa política, a nossa filosofia da farmácia, do grupo, e orientada por uma série de princípios,
e depois são esses pontos que deverão ser levados para a negociação, para conseguirmos obter os melhores resultados. Por exemplo, negociar em conjunto, negociar em grupo ou negociar individualmente. O foco num grupo restrito de laboratórios é fundamental. Sim, se calhar é fundamental nós fazermos logo uma filtragem no início, quais são os laboratórios que nós este ano, nesta e nesta área, queremos abordar. Pensar que temos um ponto de venda que é limitado no número de apostas que queremos fazer, não é? E que essa imagem, depois do ponto de venda que vamos ter para os nossos clientes, para o nosso público, tem de estar ordenada, coordenada, tem de ser uma imagem forte e temos de pensar que temos de melhorar continuadamente e não pode ser, se calhar, sempre a mesma durante todo o ano. Por outro lado, existe uma uniformidade neste trabalho em termos de parcerias e, sinceramente, eu gosto que existam parcerias que sejam duradouras, que sejam maduras. Eu quando normalmente, ou quando nós abordamos laboratórios, nós não estamos a pensar nesse laboratório para um ano, nós estamos a pensar nesse laboratório para introduzir um determinado conjunto de produtos e explorá-lo até se calhar 10, 15, 20 anos eventualmente. Portanto, parcerias maduras para mim é fundamental. E eu acho que porquê? Porque acho que no futuro nós podemos conseguir obter mais dessas parcerias quanto maior maturidade tem, porque essa credibilidade vai-se ganhando, esse trabalho uniforme vai conseguindo também libertar as equipas de alguma forma para o seu foco, ou seja, não andamos todos os anos a mudar de produtos ou a mudar de cores de caixas e as equipas, em vez de terem de estar todos os anos também a adaptarem a essas melhorias ou a essas mudanças, conseguem ser muito mais efetivas, muito mais proativas depois naquilo que é importante, que é a assistência ao cliente, ao doente, e libertarem-se muito mais para as tarefas que surgem no dia-a-dia. Por outro lado, portanto, a preparação das reuniões com a indústria é fundamental, no meu ver. Levarmos uma condução de ideias e não nos limitarmos realmente à imposição dessas ideias por parte da indústria. Portanto, tenham as vossas propostas, acho que isso é fulcral. E depois é medir, avaliar e acompanhar, medir tudo o que conseguirmos. Só medindo é que poderemos saber se estamos a fazer bem ou não. Portanto, poderemos ter esses dados depois também a posteriori para futuras negociações. Portanto, se nós medirmos os resultados da parceria mensalmente, trimestralmente, etc., e até as ações que nós vimos a desenvolver, sei lá, com o laboratório X fazemos o rastreio a isto ou àquilo, ou com o outro laboratório fizemos uma ação na escola, ou fizemos várias ideias que podemos ter, e nós temos de medir essas ações e temos de saber se essas ações realmente foram eficazes. E, portanto, é fundamental nós termos esta condução de pensamento, de levarmos as nossas ideias, de avaliar e acompanhar, medindo constantemente, para depois ganharmos a tal credibilidade, que falei no slide anterior, a tal credibilidade junto à indústria, para reforçarmos cada vez mais a nossa posição e obtermos melhores resultados com tudo isso. Portanto, na preparação das reuniões de negociação, tenho a noção que os laboratórios têm normalmente 3 orçamentos e era importante que todos deste lado, a Tulife agora não está a ouvir, todos deste lado percebêssemos que se calhar temos de explorar, isto é válido para os genéricos, é válido para os OTCs, é válido para a indústria da cosmética, etc. Acho que temos de tentar explorar não só o orçamento comercial, que é com quem lidamos, que é com a parte comercial, o delegado comercial, a chefia comercial, etc., mas explorar também a outros níveis. O orçamento de marketing, que a maioria dos laboratórios tem, e alguns laboratórios o orçamento de trade marketing. É fundamental fazer preparação prévia, planeando e tentando adaptar o planeado a estas 3 grandes áreas, porque poderemos, as farmácias, os grupos, conseguir obter, portanto, melhores resultados na sua negociação, obtendo verbas, se calhar, do orçamento de marketing ou do orçamento de trade marketing, ou até ajudar com isso a fazer algumas adaptações nas suas farmácias, do seu ponto de venda, de acordo com o portfólio que o parceiro tem, o perfil de exposição que nós queremos obter, etc, etc. Portanto, ressalvo aqui que eu não estou... A formação não aborda os medicamentos genéricos ou não aborda os OTCs, portanto estamos a falar da farmácia num todo. Por outro lado, acho que é importante termos noção de quais são os critérios que devemos ter em conta para a seleção de um fornecedor. Portanto, a qualidade de serviço
é fundamental. Portanto, qualidade dos produtos, são produtos reconhecidos, etc. Se a própria empresa tem preocupações ambientais, se é certificada, e se a podemos avaliar, e eles têm em conta essas avaliações, o custo, que é aquilo que é mais óbvio para todos nós, não é? As condições comerciais, o rapel, os prazos de pagamento, mas depois coisas muito importantes e começam a fazer diferença, bastante diferença nos dias de hoje. O prazo de entrega, os níveis de rupturas, um nível de serviço elevado, um apoio por parte da equipa comercial, etc, etc. E também, aqui fundamental, a questão do portfólio. Eu, sinceramente, gosto de falar com laboratórios que têm um portfólio grande, que se calhar abrange várias áreas, desde os genéricos, os originais, os OTCs, etc. Se calhar estão a pensar, será bom um laboratório que aglomera todas estas áreas, começam a ser donos do mercado, fazem aquilo que quiserem. Também é verdade, mas por outro lado, o nosso tempo também é precioso e acho que uma parceria pode ser tão melhor quanto nós concentrarmos os nossos esforços em termos de negociação, quanto menos reuniões se calhar tivermos de fazer, quanto menos encomendas tivermos de colocar, porque se calhar eu com uma encomenda para um determinado legado consigo abranger já um grande portfólio de produtos. E isso parece-me importante, pelo menos no meu dia-a-dia e na minha gestão. Qual seria o número ideal de fornecedores? Assim, na área dos genéricos e do caso concreto dos medicamentos genéricos, eu opto por 3 fornecedores genéricos, 3 grandes fornecedores genéricos. Não quero dizer que não trabalho com mais 2 ou 3, mas não de uma forma tão afincada. O que nós, por exemplo, tentamos fazer no nosso grupo, o Grupo Trifarma, é realmente focar 3 fornecedores genéricos com cerca de 80% a 85% da cota de mercado nestas farmácias. E eu acho que quanto mais nós aglomerarmos, portanto, afunilarmos este número de parceiros, mais controle, mais capacidade nós temos de negociação perante eles e conseguimos depois otimizar uma série de coisas, desde a rotatividade de estoque, o preço, os serviços, etc. Portanto, 2 ou 3 fornecedores de medicamentos genéricos parece-me ideal, por um lado. Quantas mais moléculas negociarmos com o mesmo fornecedor, mais possibilidade teremos de obter mais rentabilidade. Portanto, levarmos as nossas ideias, não esquecer, e propostas para a negociação, sermos ativos em vez de passivos numa negociação. Preparem as reuniões. Portanto, nós vamos conseguir, com poucos fornecedores, com menos fornecedores, permitindo otimizar sempre os preços, os serviços e a rotatividade de estoque. Isto, lá está, aplica-se a algumas áreas, noutras talvez se aplique mais, noutras talvez se aplique um pouco menos. Se para nós é importante ter um conjunto de marcas de dermocosmética, porque na nossa área, na nossa comunidade, na nossa região, é pedido, sentimos que o mercado, de alguma forma, é consumidor dessas marcas, claro que nós temos de expandir até onde o mercado deixa. Agora, se calhar não é bom nós estarmos a fazer compras este mês ao laboratório X, to Life, no mês seguinte ao laboratório X de genéricos ou outro, etc. Temos de ter aqui alguma constância e alguma organização nesta filosofia, nesta política e, por outro lado, nestes critérios de seleção. Portanto, entre a qualidade de serviço e o custo, queremos uma boa acessibilidade ao parceiro, não ser uma estrutura pesada, com muitos custos logísticos à volta de toda esta gestão e uma boa capacidade de resposta. Rapidez, com o mínimo de rupturas possíveis, porque hoje em dia as rupturas são, reconheço, até pelos tempos pandémicos que vivemos, muito difíceis de gerir até pelos próprios laboratórios e por isso assistimos às vezes a situações que não são fáceis. Bem, se tivermos uma boa seleção de fornecedores, conseguimos ter poucos, mas bons, consomem-nos menos tempo, leva-nos ao processamento de menos documentos, com certeza, e portanto isso otimiza toda a nossa gestão, todo o nosso dia-a-dia, permite-nos também fazer melhores análises e ter melhores indicadores, não tenham dúvidas disso, e conseguimos ter melhores penetrações de produtos e maior rotação de estoques. Portanto, comprar tudo de todos não é bom. Portanto, sejam seletivos,
As rupturas de estoque são cada vez mais importantes nestes pontos, não é? Mas quem fala de rupturas de estoque fala, por exemplo, de devoluções. É uma coisa que às vezes nós esquecemos de nos levar para as negociações. Saber a montante, antes de começarmos a trabalhar naquele ano com o laboratório, como é que é a sua política de devoluções, ok? É uma coisa que hoje pesa. E digo-vos sinceramente, da minha experiência, e até já tenho falado isto com alguns colegas, sentimos que estamos a receber, por vezes, de alguns laboratórios, até de uma forma mais intensa do que recebíamos há uns anos, ou algum tempo atrás, produtos com uma validade cada vez mais curta. Portanto, isto também é um perigo. E, portanto, levar o critério de devolução para cima da mesa de negociação também é importante. Tem depreciação, não tem depreciação, como é que é feito? É diretamente com o delegado, é com o grossista. Portanto, essa parte também é fundamental. Nas rupturas, claro que se eles também nos puderem ajudar, prevendo que vai entrar em ruptura, num bom parceiro, vai entrar em ruptura determinado medicamento, avisar-nos com antecedência para nós, de alguma forma, precavermos as rupturas internas no grupo, nas farmácias, perfeito, não é? Mas já sabemos que depois, quando vai tudo ao mesmo bolo, a coisa termina mais rápido, não é? Já temos essa experiência até com experiências mais recentes. Portanto, como resumo dos pontos a ter em conta na negociação com os parceiros e, consequentemente, na seleção do parceiro, temos de considerar o portfólio, temos de considerar as condições, temos de considerar a penetração que o próprio laboratório e os seus produtos têm no mercado, temos de olhar para os históricos, obviamente que o laboratório tem os seus produtos, não é? Se for um histórico forte, ou seja, se tiver muitas vendas nos meses anteriores, no ano anterior, claro que isso nos dá confiança também para ir com uma bagagem diferente, não é? Para a negociação. Portanto, fundamental é definir os objetivos, existir comprometimento entre as partes, efetuar as tais avaliações, acompanhar, avaliar, com pontos de situação e ter sempre a noção que o caminho se constrói passo a passo. Aquelas experiências em que chega a um laboratório e diz a nossa cota nacional é de 10%, portanto, você vai começar a trabalhar este ano connosco, para ter estas condições tem de atingir já no primeiro trimestre 10%. Não, isso acho que não pode acontecer, nem é viável acontecer e acho que, desculpem lá a expressão, às vezes mais vale mandar dar uma volta às pessoas. Portanto, não é isso. Os laboratórios também têm de ter noção que quando se quer fazer uma parceria, isso tem-se também da credibilidade que nós acabamos por conseguir ter ao longo do tempo, ao longo da nossa forma de trabalhar, não é? Esse caminho vai-se construir passo a passo, isso é fundamental. Portanto, critério de seleção e na preparação da negociação, muito foco e tentar criar dinâmica de gestão à volta das parcerias envolvendo o espaço e as equipas. Vamos passar agora para o segundo grande tópico, que é a logística na farmácia. E eu, claro que se tivesse uma sala convosco, conseguiria se calhar obter algumas respostas e isto era um bocadinho mais dinâmico, pelo menos na questão de estarmos aqui a discutir, se calhar até mais entre pares, alguns dos pontos. Mas a provocação que eu aqui vos trazia era: a farmácia é um negócio logístico. A logística é um problema. Quando é que devemos comprar? Quando o estoque vai a zero, quando o estoque está quase a acabar, porque temos uma rotina de compra. Sinceramente, eu acho que a logística é um dos principais problemas da farmácia. Aliás, eu acho que a farmácia é um negócio logístico. Isto pode ofender alguns. É um facto que nós estamos aqui para fazer muito mais do que por logística. Nós estamos aqui para aconselhar os nossos utentes, para prestar um serviço de qualidade aos nossos utentes, para identificar problemas relacionados com os medicamentos, para fazer muitas coisas com os nossos utentes ao nível profissional, ao nível farmacêutico, mas, no fundo, nós todos os dias temos caixas a entrar pela farmácia, encomendas para dar entrada, encomendas para arrumar, e depois quase concluímos com um gesto que é ir buscar a embalagem para pôr em cima do balcão para vender ao cliente, claro, depois com as flores
a comporem o ramalhete com o nosso aconselhamento e com tudo aquilo que nós aprendemos a nível académico. Mas, atenção, a farmácia é um negócio logístico e por ser um negócio logístico, há aqui uma série de aspectos que nós temos de ter em conta e que poderemos otimizar em muito a nossa forma de trabalho para que sejamos mais eficientes no nosso dia-a-dia e nos nossos resultados. Se um dos grandes problemas e um dos grandes consumos de tempo e dos nossos recursos é a logística, temos de pensar, e se calhar temos de parar muitas vezes para pensar, como é que nós vamos melhorar aqui uma série de aspectos. Alguns internamente, outros até com os próprios fornecedores. Portanto, existem vários aspectos a considerar em todo o processo, o tempo de entrega, os efeitos das rupturas e a frequência da encomenda. Como eu disse, há aqui vários critérios, já vamos ver à frente, que temos de ter em conta. Portanto, no momento de planear como efetuar o sell-in dos parceiros, junto dos parceiros, é fundamental termos em conta as condições que temos também para recepcionar as encomendas, ok? Temos muito espaço, temos pouco espaço. Estão a vir muitas encomendas no início do mês, se calhar temos de dispersar a entrada de encomendas com determinados parceiros para outras alturas do mês. O espaço que temos para o armazenamento é suficiente? A capacidade que temos em prateleira, em exposição, na gaveta, no robô, e a própria capacidade que temos de recursos humanos é ideal para fazermos aquele momento de sell-in. Portanto, é fundamental gerirmos da melhor forma os estoques máximos e mínimos para adaptarmos às necessidades do balcão, dos nossos clientes, e à própria evolução da parceria. Porque hoje, cada vez mais, temos formas de gerir em que temos as encomendas diárias, temos as encomendas push, temos as encomendas diretas e temos de nos ir adaptando a todo este conjunto de situações. Por outro lado, sabemos que o espaço é curto, é sempre curto. Por maior que seja a farmácia, por obras que façam agora e que a farmácia fique extraordinariamente grande ou maior do que tinham, daqui a meio ano ou daqui a um ano, ela já é curta. E, portanto, a questão espaço, o espaço infinito, é fundamental nas nossas farmácias. Considero que a pressão de estoque, apesar disto tudo, é fundamental e é um fator positivo para a concretização do sell-out. Portanto, temos de ter sempre o esforço financeiro que temos de efetuar para ter essa pressão de estoque, para ter o produto, não é? Mas temos de medir qual é realmente o benefício que temos em fazer aquele sell-in. E somos capazes de realizar depois o sell-out em X tempo, ok? Portanto, são tudo pontos fundamentais na questão logística. Neste slide, entendam que o que está para cima são os prós, o que está para baixo são os contras. Ou seja, são pontos-chave termos uma arrumação direta na prateleira. Ou seja, hoje em dia a farmácia, às vezes já com pouco espaço de back-office, pouco espaço de armazém, o que nos interessa cada vez mais é uma arrumação direta. Portanto, uma arrumação em que o produto entra na farmácia e vai diretamente para o sítio de onde é depois retirado para o cliente final, seja a prateleira com acesso ao cliente, seja o robô, seja a gaveta, e que não tenha uma segunda localização no armazém, porque depois isso leva, obviamente, a que tenhamos de despender recursos, tempo, além do espaço ocupado, para fazer essa reposição, que depois ainda advém de poder ser feita com erros, não é? Porque à pressa, a repor, etc., já não se compõe a prateleira da forma como estava inicialmente detalhada e se calhar já não fica tão bem organizada ou tão bem orientada. Portanto, não devemos ter múltiplas localizações do mesmo produto em momento algum e portanto, não devemos ser descoordenados e desordenados na reposição. Portanto, precisamos de uma exposição atrativa, eficiente e com uma boa identificação das categorias, mas acima de tudo eficiente e, portanto, se conseguirmos colocar o produto diretamente na prateleira, no sítio onde vai ser vendido, nós vamos poupar aqui recursos e uma série de dores de cabeça que depois acabamos por ter o produto e depois não sabemos onde é que ele está naquela posição, está na outra. Portanto, para uma otimização na gestão do estoque, todos nós conhecemos as várias metodologias que temos para efetuar as encomendas, portanto, as diárias, as diretas, as push, como eu já falei. Mas em todos estes modelos de encomenda devemos ter em conta a pressão de estoque, os pontos-chave da gestão de estoque, seja o espaço, o custo, a necessidade e uma otimização constante tanto dos estoques máximos e dos estoques mínimos.
Para nos ajudar a perceber um bocadinho o que é que nós temos em casa, eu trago-vos aqui um pouco de análise ABC. Não sei se alguns de vós já ouviram falar, se já utilizam no dia-a-dia, etc. Mas, por exemplo, algumas das ferramentas informáticas, dos softwares informáticos que temos, têm estas análises, o próprio Cifarma, Cifarma-Gest, etc. O que é a análise ABC? Introduzindo aqui de uma forma muito simples, isto também é reconhecido como a regra do 80-20. Ou seja, como consequência destas análises, temos que 20% do trabalho de uma pessoa corresponde a 80% do resultado, tal e qual como se calhar 20% das SKUs que temos em casa, nas farmácias, correspondem a 80% do gasto e, consequentemente, do sell-out. Ou seja, 20% do número de referências que temos nas nossas farmácias, se calhar fazem, ou quase de certeza aproximadamente, 80% das nossas vendas em valor. E, portanto, isto é um princípio fundamental até para nós fazermos uma análise de sabermos como é que está o nosso estoque organizado. Temos muitos A's, muitos B's, muitos C's. O que é que são os C's? São os montos. Não é? São aqueles que nós temos de fazer aquelas análises, se calhar periódicas, 1, 2, 3 vezes ao ano, para perceber quais são os Cs, identificá-los e tentar forçar a sua saída ou negociar com o fornecedor uma eventual devolução e troca por outro produto. Portanto, fundamental a análise ABC para sabermos que produtos estamos a comprar e a vender, que produtos temos no nosso estoque. Não podemos também levar à risca, por vezes, a análise ABC, porque há tipologias de produtos que, apesar de serem uns Cs, nós necessitamos deles, não é? Porque se calhar só saem 2 ou 3 vezes ao ano, mas é aquele cliente que acerte e que temos de ter aquele produto. Que satisfazem, vamos lá, as necessidades básicas de alguns dos nossos clientes. E também temos de prever, por vezes, alguns atrasos dos fornecimentos, dos fornecedores e dos próprios incrementos de consumo que porventura possam existir e algumas rupturas. Vamos lá ver, cada um é dono do seu estoque e do dinheiro que tem, portanto, parado no inventário, parado entre aspas. Agora, se nós conseguirmos otimizar o nosso inventário, os nossos estoques, apostarmos em fornecedores que nos deem mais produtos A's do que C's, perfeito. Okay? E este alerta que deixo aqui, que gostaria de partilhar de alguma forma convosco. Portanto, este princípio de Pareto, que é também chamado de análise ABC, pode aplicar-se a várias situações, às compras, aos produtos, aos fornecedores. Podemos fazer uma seleção de fornecedores A's, tal e qual como fazemos de produtos A's, são aqueles que nos geram o maior sell-out. E, portanto, esses fornecedores, se calhar, temos de ter uma atenção redobrada no momento da negociação. Temos de preparar muito melhor a negociação com esses fornecedores do que, se calhar, com os B's ou com os C's, não é? Há a programação do próprio trabalho, dia-a-dia, planeamento do nosso dia-a-dia, tarefas que se repetem, a nossa gestão de uma forma geral, quais as promoções mais relevantes para focarmos, são essas as A's que nós temos de dar mais atenção, quais as rupturas de estoques que têm uma implicação maior, um impacto maior depois nas nossas vendas. Portanto, são tudo situações em que nós podemos aplicar esta análise ABC. Acaba por ser uma forma de nos organizarmos e se olharmos um bocadinho, nem que seja para a questão dos produtos, amanhã quando chegarem às farmácias ou no fim de semana quando tiverem-se um bocadinho mais calmos e mais tranquilos, se calhar querem estar com a família, tudo bem, mas se calhar vem aquela curiosidade, deixa lá olhar para aquilo que foi dito da análise ABC. Quais são os meus produtos A's e os meus produtos A's são realmente as 20% de SKUs e fazem mesmo os 80% do meu sell-out, são tão importantes. Se calhar vamos lá subir aqui os estoques máximos e mínimos destes produtos, porque nestes nós não nos podemos atrever a ter rupturas. Portanto, são questões importantes que eu acho que devem de alguma forma ponderar. Portanto, trago-vos aqui este slide também só para vos falar que categorias e a categorização da própria farmácia, do espaço exterior, mas até do espaço interior, por vezes, da arrumação que temos no espaço interior, para percorrermos o menor número de passos, ou no espaço exterior, porque nas zonas mais quentes da farmácia interessa-me ter aqueles produtos A's mais atrativos, mas depois também me interessa ter, se calhar, naquele canto, para puxar as pessoas para lá, determinada gama de produtos A's
para conduzir o nosso público e, portanto, a importância de categorizar e categorizar da devida forma, com uma boa visibilidade, com uma boa identificação das categorias e dos produtos, com preço marcado, é uma coisa que eu quando me chamam para fazer uma formação e que abordamos aqui tópicos de gestão, etc., eu gosto sempre de falar do preço. É importante as pessoas conhecerem o preço dos produtos, é importante quando temos no nosso espaço exterior organizado que tenhamos indicação do preço, ninguém compra sem saber o preço, são raras as pessoas que o fazem. Portanto, é um alerta que eu também deixo e acho que as farmácias têm um trabalho a fazer a esse nível. De qualquer forma, portanto, também ter uma preocupação de analisar a nossa farmácia de forma a ter os produtos que são realmente usados, bem destacados ao nível dos olhos, etc. Portanto, em termos estratégicos, de uma forma global, devemos atuar em 4 áreas, compilando, falámos da logística, mas temos de falar de produtos, dos fornecedores, dos clientes, da equipa. Portanto, já falámos da gestão de estoque, do produto, dos fornecedores. Vamos ver agora como é que poderíamos pôr isto em prática de uma forma mais eficaz e como depois podemos traduzir isso para as equipas e para o objetivo final, que é ter o produto certo, com maior rentabilidade para o nosso cliente. Portanto, vamos falar aqui, abordar um bocadinho a questão das ferramentas. Claro que se tivéssemos mais tempo e que se calhar se estivéssemos em sala até partilhávamos aqui ecrãs de Cifarmas gestos, de Cifarmas, para detalharmos aqui alguns indicadores, mas vou-vos tentar passar aqui algumas mensagens que depois também se calhar podem ponderá-las um pouco mais e treiná-las depois nas vossas ferramentas. A rentabilidade, conceitos básicos. A rentabilidade obtém-se com o aumento do desconto, com o aumento da cota por molécula, se a mesma tiver um bom desconto e com o aumento do número de moléculas com grupos homogéneos. Pois sabemos que no caso dos genéricos, o mercado é melhor e mais concorrencial. Portanto, quanto mais grupo homogéneo existir, mais rentabilidade, mais descontos vão existir nesse grupo homogéneo e nesses produtos. E, portanto, nós com uma penetração, com aumento do número de moléculas, por exemplo, num fornecedor, um aumento da cota por molécula dentro desse fornecedor e dando cota a esse fornecedor, ficamos com maior capacidade de negociação junto desse fornecedor. E, portanto, daí a importância de selecionarmos 2 ou 3 parceiros genéricos e tentarmos trabalhar o máximo do portfólio, no meu ver, destes 2 ou 3, pois aí conseguiremos ter a melhor condição em cada um deles e de alguma forma tirarmos o melhor partido em termos de rentabilidade. Ao mesmo tempo, leva-nos a ter 2 ou 3 compras, em vez de termos de fazer 6 ou 7 negociações, fazer 6 ou 8 notas de encomenda mensalmente, e o tempo também é dinheiro, isso é fundamental. Agora, quer dizer, já aqui está explanado, mas uma pergunta para todos também depois verificarem, e alguns com certeza saberão de cabeça, qual é a verdadeira rentabilidade deste negócio de farmácia a nível nacional, a nível médio. Portanto, a rentabilidade líquida do negócio de farmácia em Portugal situa-se entre os 4% e os 9%. É um indicador que é um indicador geral, médio, portanto há farmácias com muito maiores rentabilidades, há farmácias com menores rentabilidades, mas eu acho que acima de tudo, e por isso é que eu trouxe isto aqui, acho que é um indicador que todos nós devemos conhecer. E para nós aumentarmos rentabilidades, nós temos de fazer boas parcerias e boas negociações e ter portfólios vastos naqueles bons parceiros, na minha opinião. Há um conjunto de indicadores que são fundamentais, que nós regularmente, mensalmente, semanalmente, trimestralmente, consigamos medir e avaliar para ver como é que vai o negócio e compararmos com o próprio mercado. Façam uma introspeção. Quais são os indicadores que usam? Escolham 4 ou 5 e todos os meses lerem esses 4 ou 5 indicadores de forma a perceberem como é que vai o vosso negócio. Nós temos imensas ferramentas para o fazer. Portanto, nos dias de hoje existem vários softwares, várias plataformas informáticas que têm uma grande importância na nossa gestão e que estão ao nosso dispor. O Cifarma, os Cifarmas gestos, os HMRs, os EasyGestos, entre outros que podia ter posto aqui no slide. Mas estes talvez são aqueles que nós estamos mais familiarizados e a maioria conhece. É importante explorarmos diariamente, mensalmente, e recolhermos os indicadores possíveis. Eu acho que medir é a palavra de ordem. Que eu
que é o que muitos de nós pouco fazem. Ou seja, não têm uma noção, têm uma percepção, olha, hoje o dia foi bom porque a caixa foi boa, etc. Mas depois, vamos a fundo. Ok, até podiam ter tido mais gente, mas se calhar a margem que obtiveram foi menor. E, portanto, esses indicadores são fundamentais, margem, rentabilidade líquida, etc., porque é isso que no final do mês sobra para pagar tudo aquilo que é necessário, não é? E medir estes indicadores, mais do que ver, olha, hoje fiz caixa, fiz faturação às entidades X, etc., é fundamental medir os outros indicadores. E com eles também vamos conseguir fazer um selling mais eficiente. O Exigeste, para quem não sabe, pode ser uma coisa mais estranha para alguns, é uma plataforma da Glint, está ligado ao Cifarma, para congregar a informação dos vários Cifarmas, de um grupo, por exemplo, de farmácias, para fazer projeções de compras, visualizar os sell-outs do grupo, etc. E, portanto, é uma ferramenta para os gestores de grupos que é fundamental para também fazerem as suas negociações com a indústria. Portanto, das várias ferramentas de trabalho que temos, podemos extrair vários indicadores. Eu trago-vos aqui 4 indicadores que eu acho que são fundamentais e acho que todos nós devemos olhar para eles. No Cifarma Geste, a análise da margem bruta do negócio, portanto, quando é liberto o Cifarma Geste de cada mês, ir ver lá percentualmente, mas acima de tudo em valor, qual foi a minha libertação de margem, conhecermos a margem do nosso negócio, não é? A margem dos laboratórios genéricos, dos 3 principais ou do conjunto de laboratórios que são vossos parceiros, qual é que liberta mais margem, como é que está a cota desses laboratórios. Portanto, isso são indicadores que eu acho que têm de ter uma medição mensal e são fundamentais. Por outro lado, a própria análise que pode ser feita no Cifarma Geste dos grupos homogéneos, e nós podemos afunilar para determinadas substâncias, determinado laboratório, portanto um genérico de um determinado laboratório, se nós tivermos uma análise, portanto focar a equipa nesse produto, se tivermos uma análise a montante feita de determinados grupos homogéneos. Eu se calhar falava aqui principalmente, sei lá, dos 6 ou 10 principais grupos homogéneos, aqueles que representam mais valor para a farmácia. Se calhar esses temos de ir detalhá-los um pouco e ver quais é que são aqueles que são ou quais são os produtos que nele são mais rentáveis e que libertam mais margem para a farmácia, para focar depois as equipas nisso mesmo. Portanto, no vosso dia-a-dia e mensalmente sugiro que façam a análise da rentabilidade de grupos homogéneos no Cifarma Geste, por exemplo, olhar para os 10 DCIs mais valiosos, se estão dentro das nossas apostas de parceiros, se estão dispersos, ok? A análise da margem e rentabilidade do nosso dia-a-dia, no momento da dispensa no Cifarma, portanto também podem treinar as vossas equipas e sabem que na seleção, quando se abre uma receita, na seleção das várias hipóteses dentro daquele grupo homogéneo, podemos ordenar aquilo por valor, não é? Pela margem e valor que liberta, margem em euros, não é? A margem percentual não é tão importante. O que nos interessa é a margem em euros, porque é a diferença entre o preço de custo e o PVP. E, portanto, treinar as equipas para irem puxar aquilo que dá mais rentabilidade. E também, no momento da negociação, termos isto em nota, não é? Podermos levar umas tabelazinhas do Cifarma Geste a mostrar que a simvastatina daquele laboratório não é a melhor, não é a mais competitiva. E de que forma é que o laboratório nos pode dar mais condição para ela ser a mais competitiva dentro da nossa casa. E, portanto, se nós fizermos também tivermos este cuidado na negociação dos principais parceiros, nós vamos otimizar muito a nossa margem. Também criar as sugestões de suítes no Cifarma, não é? Para ajudar as equipas a dispensarem o mais rentável para a farmácia, parece-me importante, principalmente quando são parcerias, às vezes quando estamos a introduzir novos laboratórios ou quando há aí uma alteração grande de rentabilidade em determinado laboratório. Portanto, se calhar fazer, ou quando a equipa não está tão madura em relação a todas estas mecânicas, no início fazer aquelas sugestõezinhas no Cifarma para sugerir sempre quem está a dispensar aquele laboratório ou aquela molécula porque é mais rentável do que as outras. Portanto, isso é fundamental. Agora estão a pensar como é que temos tempo para fazer isto tudo, não é? Mas isso foi o que falei no início. O paradigma mudou. Temos de ter uma gestão muito mais profissional, empresarial, não é?
tudo está e vai ficar muito mais competitivo e por isso temos obrigatoriamente de ser muito mais analíticos e otimizar a nossa gestão e das nossas equipas. E, portanto, temos de perder tempo com isto, não é perder tempo, desculpem, não, temos de investir tempo, ok? Porque os resultados vão ser melhores e portanto, vamos obter uma empresa com certeza muito mais saudável, uma farmácia muito mais dinâmica e que vai conseguir otimizar e ser as suas equipas muito mais focadas naquilo que é o resultado final. E é das equipas que vamos falar. Portanto, que é aqui, de alguma forma, o tópico, o penúltimo, um dos últimos tópicos, acho que é o penúltimo, e o que é importante nas equipas? As equipas é um dos pilares essenciais que falei. E, portanto, os planos de formação e a preocupação com o alinhamento com as áreas de negócio que vamos explorar e as parcerias que fazemos, os produtos que vamos trabalhar, é fundamental. Portanto, reuniões diárias, mensais, trabalharmos todos da mesma forma, as mensagens de Cifarma, um quadro na farmácia, portanto um blog interno, por exemplo, para a informação chegar a todos, uma newsletter interna, obrigar as pessoas também de alguma forma a fazerem um passeio pela farmácia, são tudo formas de comunicação interna e o objetivo é realmente este 100% de sintonia entre toda a equipa no que diz respeito às tarefas, às responsabilidades, ao acompanhamento dos utentes e esta uniformidade é fundamental. E é um dos pontos, acreditem, acho que sabem isto, é um dos pontos onde nós falhamos mais, é a comunicação interna. E, portanto, é um dos pontos onde nós temos mais de investir nas nossas equipas. Portanto, motivar as pessoas colocando uma parte variável, ordenado, prémio, seja aquilo que for, parece-me uma coisa que já não é estranha hoje em dia, acho que é fundamental. Claro que para isso tem de existir objetivos de crescimento. Nós não podemos dar prémios sobre aquilo que existe, temos de dar prémios sobre ultrapassarmos obstáculos, não é? Ultrapassar determinadas metas e, portanto, acho que é uma forma de focar e de pôr as equipas dinâmicas à volta de um grande objetivo que tenhamos. Por outro lado, focar a própria equipa nos objetivos que temos, internos, da farmácia, ou do mês, ou do trimestre. A equipa tem de estar alinhada perfeitamente com as campanhas e com as promoções, portanto a comunicação interna de todas as campanhas que temos naquele mês, etc., é fundamental. O exemplo da equipa alinhada é saber para onde e como fazer, por exemplo, pedidos especiais, está a fazer uma encomenda instantânea para aquele fornecedor e se cá não se lembra ou não sabe que no fornecedor X tem o tripartido aberto e que tem melhor condição. Ok, é preciso haver uma comunicação interna realmente eficiente para as coisas correrem bem. Portanto, temos de alinhar a equipa com as ferramentas e indicadores de Cifarma. Temos de passar, por vezes, alguns dos indicadores que falámos ali atrás, da margem, dos laboratórios, das cotas, etc., de quais são os objetivos neste mês, etc., em termos de valor. Acho que é importante, porque eles não vão conseguir atingir objetivos, às vezes nem os percebem, se não explicarmos quais são os indicadores em que nos estamos a basear e, portanto, tem de haver essa transparência para a equipa estar alinhada também com tudo o resto, não é? Com a estratégia de compras da própria farmácia. Portanto, é fundamental uma organização e uma distribuição de tarefas, lá está a tal delegação que caminhamos, que é a tendência hoje por toda a equipa para que tudo funcione. Portanto, já falámos sobre os incentivos. Na minha ótica é fundamental criar constantemente desafios às equipas com incentivos, o que permite uma melhoria no foco das nossas apostas. Também já fomos falando da necessidade constante da medição, análise, de modo a medirmos os resultados e as potencialidades de produtos e categorias, eventualmente para serem apostas até futuras. No meu caso, pessoal, nas farmácias da Terra, crio os objetivos com base na análise do último trimestre e do mês e trimestres homólogos e com base nisso inputo uma taxa de crescimento, que é a taxa, o orçamento que temos anual, sempre com a expectativa, lá está, do crescimento. No entanto, muitas vezes tenho em conta novas potencialidades de produtos, de categorias no mercado nacional ou na região e esses são apostas, não podemos olhar só aos históricos, e temos também de perceber o que é que está a acontecer, porque não testar também esta categoria ou esta nova área que está a ser explorada e começa a ter alguns resultados, vemos nós, no mercado nacional.
Falando sobre serviços e que é uma continuidade do trabalho que fazemos depois com as nossas equipas, dizer-vos que por vezes prestamos serviços que nem sequer, se calhar, valorizamos da devida forma, para nós e para os nossos clientes. O que vem aqui uma ficha de cliente do Cifarma é logo um ponto que nos dá tanta informação sobre o utente, que nos dá informação sobre os produtos, sobre as contraindicações, as reações adversas, etc., que nós muitas vezes menosprezamos ou não valorizamos da devida forma. São ferramentas do nosso dia-a-dia e são elas que nos permitem concretizar o sell-out e podem nos concretizar, melhorar essa concretização, também de acordo com os nossos objetivos. As fichas do utente, através do histórico dos consumos e do perfil farmacoterapêutico, permitem-nos, sem dúvida, fomentar a adesão à terapêutica, dar continuidade ao tratamento dos nossos utentes, inclusivamente gerar alertas, por exemplo, por SMS ou e-mails, quando o cliente deverá fazer o seu refill. Okay? Eu uso isso e acho que é importante usarmos isso. E temos de usar todas estas ferramentas ao nosso dispor para também, de alguma forma, darmos uma imagem que nos preocupamos com os nossos utentes e uma imagem de, vamos lá ver, não só a imagem, mas a fidelização que queremos obter dos nossos utentes, não é? Por outro lado, existem serviços, como a PIM, hoje muito falada, a preparação individualizada da medicação, que é outro dos serviços que nos pode ajudar a fidelizar os nossos clientes e a gerir melhor, da melhor forma, a sustentabilidade de algumas parcerias, com, por exemplo, os laboratórios genéricos e, consequentemente, das cotas de mercado. Falámos atrás, no início, da tal termos cada vez mais falar de tratamentos e não de marcas. E, portanto, esta PIM vem, acima de tudo, falar de DCIs, não é? Falar do tratamento para a senhora não sei quantos, falar da DCI X e da DCI Y. Portanto, além de todas as mais-valias para os nossos utentes que este tipo de serviço tem, e no que diz respeito às tomas organizadas, acabamos por ter mais oportunidades de substituições, porque, vamos lá ver, quer queiramos, quer não, vamos falar frontalmente, isto está do nosso lado, somos nós é que gerimos e organizamos a medicação, não é? Podemos aumentar a rentabilidade, mudando para o laboratório X ou o laboratório Y, e, portanto, dentro, claro, de um bom senso, como é óbvio, dentro daquilo que é o nosso cliente, a nossa comunidade, as instituições, etc., mas eu acho que é um serviço que de alguma forma nos pode abrir aqui potencialidades também para melhorarmos a geração de um sell-out muito mais eficiente, melhorarmos cotas de parceiros e aumentar a nossa rentabilidade. E depois um grande outro conjunto de serviços que alguns já são o dia-a-dia, já são presentes, não é? Mas outros poderão ser o futuro da fidelização de geração de mais sell-out nas farmácias, sobretudo nas áreas dos testes de diagnóstico, como as infecções urinárias, as infecções respiratórias, entre outros. Poderão originar, sem dúvida, recomendações cruzadas de produtos em função do resultado do teste. Claro que suportados sempre protocolos que já as ordens, etc., estão a definir. As próprias entregas ao domicílio, que hoje passaram a ser quase uma rotina para muitas das farmácias, é um exemplo de serviço que poderá moldar da melhor forma o sell-out e criar a fidelização dos clientes. Também gostaria de não deixar aqui passar em claro a questão dos medicamentos hospitalares, que sabemos que se a legislação evoluir nesse sentido no futuro, os medicamentos, ou uma parte desses medicamentos passar efetivamente para a farmácia, poderá ser a farmácia a negociar e a adquirir junto da indústria farmacêutica alguns desses medicamentos e deste modo ter um poder negocial maior, com rentabilidade maior no nosso negócio. E, portanto, também são serviços, porque vão ser serviços que nós vamos prestar e que podemos, com tudo isto, otimizar e gerar um melhor sell-out. Como estamos quase no fim, estamos mesmo no fim, não é? Eu quero-vos deixar aqui alguns desafios e vou terminar com este slide para vos, digo, se calhar provocar um pouco, mas desafiar acima de tudo. Façam o seguinte, tentem fazer o seguinte, penso eu, ou se posso dar, estou à altura de dar aqui algumas notas. É importante que a seleção dos fornecedores, portanto, na negociação, leve a uma diminuição dos mesmos para focarmos melhor nos que selecionamos. Tiraremos com certeza mais partido disso.
Se otimizarmos logisticamente as nossas farmácias, organizando os momentos de entrada de encomendas, adaptando o espaço para cada categoria e produtos na prateleira e fazendo uma ótima gestão dos estoques máximos e mínimos, utilizando, por exemplo, as análises ABC, aqueles que não podem falhar, aqueles que já são mais monos, etc., vamos ganhar, com certeza. E, portanto, tentem fazer isso. Utilizem as ferramentas que temos ao nosso dispor, que são bastantes, são muitas, às vezes temos de nos concentrar sobre 4 ou 5 indicadores, e são esses que nós nos temos de concentrar. Fazer uma análise ABC 1 ou 2 vezes ao ano em determinada categoria ou numa determinada área, medicamentos genéricos, medicamentos OTCs, etc. Se calhar é importante, e temos com certeza tempo para isso. Arranjem tempo para isso, porque acho que é fundamental. Portanto, utilizar as ferramentas, conheçam-nas, adaptem-nas ao vosso caso, avaliem portfólios, taxas de penetração e rentabilidades, é fundamental. Envolvam a equipa, comuniquem para dentro, que é aquilo que fazemos pior. Criem ferramentas de comunicação interna, às vezes são os simples quadros na farmácia, são as simples mensagens no Cifarma, são uma newsletter interna, seja aquilo que forem, seja um grupo do WhatsApp, comuniquem para dentro. Deleguem responsabilidades e sejam organizados. Criem objetivos e implementem os serviços. Alguns, com certeza, já têm, alguns dos serviços que aqui falámos, mas estes são serviços que, neste momento, se calhar, temos de olhar para eles como possibilidades, e pensem um bocadinho sobre eles, são possibilidades de gerarmos mais sell-out e obtermos melhores resultados, melhores rentabilidades no nosso negócio. Estes são os desafios que vos deixo. Portanto, eu agora termino aqui a minha apresentação. Estou disponível para questões que, entretanto, surjam. Olhem, e agradeço-vos imenso o tempo que tiveram aqui a ouvir-me e espero que tenha sido útil e que tenha partilhado aqui coisas úteis para todos. Muito obrigado, está bem? Sem dúvida, Dr. Pedro, muito obrigada. Nós é que agradecemos também a sua presença. Penso que temos aqui 3 questões que gostavam, portanto, os nossos participantes de serem esclarecidas. Posso já começar aqui pela primeira, Dr. Pedro? Claro, força. Ok, então, a primeira é relativamente à venda de PSBE, portanto, Produtos de Saúde e Bem-Estar. Quais são os indicadores mais relevantes a seguir e como dinamizar as vendas? Ok, boa questão. Vamos lá ver. Eu acho que aí, acima de tudo, é pegarmos, se queremos fazer uma análise daquilo que temos, é pegarmos no Cifarma Geste e selecionarmos por marca, nomeadamente, por exemplo, marca de dermocosmética, marca de suplemento, marca de gama de produto, fazer a seleção por marca e, de alguma forma, fazer a análise do que é que essa marca representa em termos de valor e em termos de rentabilidade. Por outro lado, podem fazer uma análise mais macro, pondo logo os produtos de saúde e bem-estar por grandes mercados, no Cifarma Geste, por produtos de saúde e bem-estar, portanto, e analisarem o que é que cada uma das subcategorias, dermocosmética, suplementos, puericultura, etc., significam e o que é que elas representam nas vossas vendas. E depois irem mais ao detalhe, ver a marca, não é? E ver, de alguma forma, de que forma é que elas impactam no vosso negócio e o que é que, porventura, algumas delas poderão vir a representar no vosso negócio. Não esquecer sempre, quando vamos colocar uma nova marca, poderemos estar a banalizar outras. Também podemos utilizar outra coisa que gosto de utilizar e costumo utilizar, que é fazendo uns filtros mais finos nas análises de mercado, que nos são disponibilizadas, normalmente ao dia 8 ou ao dia 10, também no Cifarma Geste, e conseguirmos com isso, ordenando, por exemplo, na área de produtos de saúde e bem-estar, ou na área de dermofarmácia, ou na área de suplementos, quais são, por ordem, ordenando na tabela dos dados de região, quais são os produtos que representam, que estão em número 1, ou em número 2, ou nos 10 ou os 20 primeiros produtos de vendas nessa categoria na região. E, portanto, acho que isso são indicadores fundamentais também para depois virmos a fazer apostas. Se calhar nós não queremos apostar numa marca que, se calhar, já está em 3 farmácias da região e as suas vendas aparecem 100 para cima nesse indicador regional. Portanto, se calhar não será uma boa aposta. Mas pronto, se calhar se tivéssemos, aqui a questão sempre é, se estivéssemos em sala, conseguíamos abrir o Cifarma, a Geste e conseguíamos detalhar no sítio certo onde é que tínhamos de fazer estas análises, mas
Parece-me indicadores importantes, tanto a análise de Cifarma Gesto por marca, por grande categoria, grande mercado, e os dados de mercado da região para saber se é importante ou não a introdução ou a análise de determinada marca. Obrigada, Dr. Pedro. Temos aqui mais uma questão, aliás, na realidade temos várias, não sei se vamos ter tempo de conseguir responder a todas, mas vou passar à próxima. Portanto, como conseguimos no novo módulo criar e aceder à ficha de acompanhamento dos utentes? No Cifarma Clínico? Não sei. Não vou estar a mentir. Não trabalho com o novo módulo de atendimento aqui na Farmácia da Terra do Entroncamento. Na da Chamusca já temos, mas não estou habitualmente na Chamusca e não conheço. É verdade que até estive envolvido no início do novo módulo de atendimento, alguns fóruns para o delineamento do mesmo, mas não estou por dentro do novo módulo de atendimento e não sei até que ponto que é possível ou não. Agora, o que vos tenho a dizer, e porque também tenho tido algumas dicas acerca disso, é que sei que há muitas questões que ainda não estão resolvidas no novo módulo de atendimento e que em breve sei que estão em nota para serem resolvidas, mas não tenho resposta para essa questão. Ok, vamos passar então à próxima. Quais os conselhos que daria a uma farmácia que esteja praticamente no nível 0 em termos de uso destas ferramentas? Como começar? Como motivar as equipas a olhar para a rentabilidade? Ok. Pronto, primeiro que tudo, eu acho que é importante olharmos para aquilo que temos em casa, para o nosso estoque, fazendo uma análise ABC. No Cifarma Gesto conseguimos fazer na zona de relatórios de mercado, ou relatórios, se não me engano, e temos lá possível as análises ABC. Analisar esse estoque, ver se existem muitos Cs, se os As estão bem organizados, sustentar os estoques máximos e mínimos desses As. Por outro lado, tentar fazer uma seletividade depois com base nisso nos fornecedores que são importantes e tentarem chamar esses fornecedores e fazerem uma boa negociação com esses fornecedores para, de alguma forma, ser a rampa de lançamento. E nessa negociação não é só negociar a parte comercial, como eu há pouco disse. Vamos falar de objetivos, vamos falar de que desafios é que esses fornecedores podem lançar às nossas equipas, de que forma é que as podem formar e, portanto, passar por aí. Não podemos fazer isso em 10 ou 20 fornecedores no momento inicial, mas temos de começar por algum lado. E, portanto, começar por algum lado e começar com 2 ou 3 fornecedores, analisar, primeiro fazer a análise ABC, fazer, de alguma forma, a chamada desses fornecedores, fazer um momento em que queremos uma maior, se calhar, penetração desse portfólio, porque é interessante, tem mais As, etc. E de alguma forma desafiar também o fornecedor a ter aqui alguns envolvimentos. E depois é começar com aquelas técnicas que fomos falando, criar um quadro na farmácia para ser organizado, escolher bem o sortido que tem de estar visível na zona de público da farmácia, organizar por vezes até o espaço interior para que os produtos que saem mais estarem mais próximos dos balcões de atendimento e que a equipa não tenha de percorrer tantos passos, otimizando tudo isso. E depois, claro que sim, ter uma reunião com a equipa, uma reunião mais séria, se calhar num momento, e combinar, olha, agora vamos fazer reuniões pelo menos semanais para irmos aqui detalhando, porque nunca é bom nós passarmos imensa informação para as equipas ao mesmo tempo e temos de ir fazendo isto quase como um planeamento, criarmos um objetivo para nós, passar depois a forma como esse objetivo, ou planear como é que esse objetivo pode ser efetivado, não é? Traçar esse plano e ir passando gradualmente para as equipas. Esses são os principais conselhos que posso dar. De qualquer forma, também sabemos que existem, se o colega estiver com muitas dificuldades, existem situações em que serviços de consultadoria podem ser, não são feitos por mim. O Lindo, por exemplo, tem um serviço bom a esse nível, que eu utilizo, sou sincero, também utilizo consultadoria externa para irmos otimizando uma série de ferramentas e se calhar se está um pouco perdido ou perdida em relação a esse tema, se calhar não há nada como também chamar a Adjust, a consultadoria, para avaliar e para ver se é viável. Ok, muito obrigada, Dr. Pedro. Temos aqui pelo menos temos algumas questões, penso que ainda temos tempo para mais uma ou duas, portanto, vou passar à próxima. Qual a sua sugestão para premiar os colaboradores que cumprem objetivos definidos? Devem ser individuais ou de grupo?
Olhem, eu neste caso passo sempre a minha experiência, não falo, sou um bocado aberto em relação àquilo que tenho e gosto de passar. Nós até há cerca de alguns meses atrás tínhamos e tivemos durante quase 6 anos objetivos individuais, ou seja, tínhamos aquela avaliação de desempenho do Cifarma, carregávamos mensalmente, eram objetivos mensais na avaliação do Cifarma, uma série de indicadores, eram meia dúzia de indicadores, desde 3 ou 4 produtos OTCs, 3 ou 4 produtos de saúde e bem-estar, faturação de parafarmácia, etc. Portanto, não me recordo todos neste momento. E utilizávamos esses objetivos e as pessoas, de alguma forma, uns atingiam o objetivo, outros não atingiam o objetivo. E achámos que, em determinado momento, o ano passado, achámos que a equipa se estava a dividir muito por dentro. Eu tenho uma equipa algo extensa, pelo menos aqui no entroncamento, são à volta de 15 ou 16 pessoas, e se começava a sentir alguma clivagem entre a equipa por haver os objetivos individuais, porque uns iam mais ao balcão, outros iam menos, etc. E isso prejudicava uns e outros. E decidimos que, recentemente, passar para um modelo de objetivos de grupo, de equipa, conjuntos, portanto coletivos, que já tínhamos tido há bastantes anos atrás e que, no meu entender, neste momento estão a funcionar bem. Lá está. Regra nunca existe é por vezes ir fazendo pequenas alterações. Se há 6 anos foi muito deixarem objetivos individuais, hoje temos objetivo coletivo com 4 indicadores, faturação total, faturação para farmácia, o desafio do mês, que é um conjunto de produtos que temos como desafio, e a campanha do mês. Pronto. E o objetivo é igual para toda a equipa. Se todos atingirem, todos ganham prémio, é um prémio monetário. Se não atingirem, pronto, ninguém ganha. E o que tenho visto é um envolvimento muito maior da equipa e, portanto, acho que neste momento faz, no meu caso, mais sentido isto. Mas acho que devem experimentar, porque depende também da heterogeneidade das vossas equipas. Se tem muita gente de balcão e depois não tem ninguém para trás, ou se tem pessoas que só trabalham em back-office, como é que devem fazer? Nós, neste momento, coletivos, achamos que é a chave. Muito obrigada, Dr. Pedro. Uma última pergunta para fecharmos aqui a sessão, para também não nos prolongarmos muito e não cansarmos aqui os nossos também participantes a nível de horário, de horas. Portanto, aqui temos o Diogo Daniel que nos pergunta: boa noite, saber fazer compras é muito importante, mas os fornecedores mudam os preços, mesmo dos genéricos dentro do grupo, e isto acontece semanalmente e temos que estar constantemente atentos aos preços das faturas. Como podemos evitar isto? É um facto. O que é que... Vou passar o meu caso. Acho que é a melhor forma de falar, de explanar aqui e tentar responder à questão. Eu trabalho com 3 parceiros há mais de 10 anos e conto mantê-los por mais 10. E muitos mais, se for possível. E são parceiros que, para mim, são credíveis no ponto em que já os conheço e já conheço o seu comportamento no mercado e sei que não fazem, ou pelo menos não têm feito nos últimos tempos, grandes oscilações de preço em produtos que são fulcrais. E, portanto, essa acho que é a chave, e acho que todos nós conhecemos um pouco o que é isso, não é? Nós temos, se calhar, meia dúzia de fornecedores em Portugal que pautam por andar ali numa mediana, que não é o mais barato, não é o mais caro, mas andam numa mediana. E eu acho que todos nós conhecemos esses fornecedores mais credíveis e portanto, acho que tem de ser uma aposta nesses fornecedores mais credíveis que temos de fazer. Claro que vão existir oscilações dentro dos mesmos. Agora, também não sei se serei eu também a pessoa que poderei responder melhor a isso, não é? Porque cada um trabalha com fornecedores diferentes, não é? Mas pelo menos aqueles que não posso estar aqui a responder quais são os fornecedores, mas eu acho que todos conhecemos aqueles que se pautam por uma manutenção do preço ali dentro de um valor linear. Portanto, agora é um facto. Vamos ter de lidar com isso, não é? Agora, não esquecer também uma coisa, que é,
tanto nós também podemos auscultá-los e vamos estar a auscultá-los permanentemente. Se as coisas correm bem, correm num sentido de degradar bastante o preço ou subir bastante o preço e o produto deixa de ser atrativo, claro que se calhar na próxima avaliação periódica que fazemos com esse fornecedor, nós vamos dizer, nós não estamos a conseguir vender os seus produtos porque isto aconteceu, ou então a gente não está a ter a mesma rentabilidade que tínhamos porque vocês baixaram o preço e, portanto, isto já não nos interessa. Portanto, vejam lá como é que podemos moldar isto. Portanto, eu acho que temos de pautar isto pela credibilidade de ambas as partes. Temos de ser nós credíveis e tem de ser o fornecedor credível. Certo. Só mais uma última questão, se não se importar, Dr. Pedro. Então, temos aqui uma questão muito pertinente também. Quando falou do bónus para os colaboradores derivado de metas, quão transparentes crê que os administradores devem ser com os colaboradores? Eu acho que, assim, não precisamos de passar tudo, mas acho que há indicadores que são fundamentais nós passarmos. A começar pelos nossos parceiros, quem são os nossos parceiros e que produtos queremos realmente, ou melhor, em que produtos é que ganhamos dinheiro. E esses os nossos colaboradores têm de saber, obrigatoriamente. Portanto, e isso ajuda depois a delinear muito do que são os objetivos. Por outro lado, eu, sinceramente, sou uma pessoa aberta, transpareço aquilo que acho que tenho que transparecer para a minha equipa e, portanto, faturação da farmácia mensal, faturação em parafarmácia, número de produtos vendidos do laboratório X ou da gama X, não tenho problemas nenhuns e acho que devemos ser transparentes, porque só assim é que os podemos desafiar. Se nós não tivermos confiança também nas nossas equipas, vai ser difícil nós depois traduzirmos isto naquilo que é a dinâmica de gestão que queremos ter. Portanto, é chave na dinâmica de gestão nós termos as equipas envolvidas e as equipas conhecedoras de quais são os pontos-chave para tudo o que é a execução depois dos nossos objetivos. E, portanto, acho que há coisas que nós temos de passar, depois vai haver pessoas dentro das equipas que percebem determinadas coisas, há se calhar os adjuntos, os farmacêuticos, se calhar já temos de ir um bocadinho mais ao detalhe e temos de apresentar outro tipo de informação, informação mais detalhada, até se calhar vamos analisar em conjunto dados de mercado, que eu acho bem que analisemos em conjunto com alguns membros da equipa, ou só, por exemplo, nos relatórios em que vêm os dados de mercado, conseguimos extrair uns relatórios em PDF com as ideias macro do que se passou a nível nacional, da região, etc., no mês anterior. E esses são relatórios que eu acho que são importantes partilhar com as equipas, ou pelo menos alguns indicadores. Agora, sejam também objetivos quando partilham algo com as equipas. Não partilhem tudo e mais alguma coisa. Selecionem 2 ou 3 indicadores, cota de genéricos, margem dos laboratórios genéricos, valor de faturação, etc. Não é preciso muito mais que isto. E depois, claro, com o crescer da maturidade também desse envolvimento e da maturidade dessas equipas também depois conseguirem efetivar objetivamente aquilo que é pretendido, eu acho que depois acaba-se por detalhar um pouco mais a seguir. Portanto, acho que é uma coisa natural. Agora é preciso confiar na equipa e perceber quando também recrutamos que a pessoa vem para uma equipa em que queremos uma dinâmica X e temos de explicar isso às pessoas, obviamente. Claro. Muito obrigada, Dr. Pedro. Penso que para já ficamos com estas questões. Temos muitas mais para responder, mas penso que depois conseguiremos então partilhar as respostas por e-mail. Portanto, a escola irá fazer essa partilha por e-mail das respostas que depois o Dr. Pedro certamente nos irá ajudar a solucionar. Filipe, queres dizer aqui alguma coisa relativamente ao webinar? Sim, antes de mais agradecer ao Dr. Pedro por esta preleção, que foi muito interessante. Parece-me a mim que falámos aqui de um tema que terá sido igualmente interessante para todos os participantes, inclusivamente encontramos aqui muitos paralelismos naquilo que é a gestão das equipas e desta gestão entre célula inicial e altas farmácias com a própria gestão que nós temos também ao nível da empresa com as equipas comerciais e, portanto, no trabalho operacional de terreno no dia-a-dia. Foi também muito interessante perceber esta visão de que, de facto, considera muito interessante esta visão de longa data com os parceiros para muitos anos, porque, efetivamente, também nós procuramos isso, as nossas parcerias estratégicas também no mercado, junto das farmácias, e, efetivamente, só nessa visão
comum e sinérgica é que de facto conseguimos tirar as melhores sinergias das parcerias que temos. Eu queria apenas agradecer ao Dr. Pedro por este momento, que foi muito interessante. Agradecer também a todos os presentes que nos estiveram a ouvir e desejar a todos uma boa semana, porque sei que estamos mesmo aqui a chegar à hora limite. Certo. E teremos que terminar e, portanto, oportunamente, alguma questão que tenha ficado por responder, enviaremos também feedback no final do webinar. Muito obrigada, Dr. Pedro. À escola também queremos agradecer a parceria. Filipe, muito obrigada também pela tua presença. Obrigada a todos. Esperemos que tenham gostado e continuação de uma excelente noite. Obrigada.